Vem para cá só o Leandro Rezende para a gente falar. Olha aí, ó, ainda foi bom que a Renata se ausentou. Mentira, ela deve estar lá. Vem para cá só o Leandro, Edu, desculpa, perdão que eu te enrasquei. Para que o quê, né? Para que a gente entenda o que é que se espera dos outros assessores do Bolsonaro que estão presos. E que o Bolsonaro se distanciou deles ontem. Olha, um que trabalhava com ele desde que ele foi deputado, ele falou, via muito pouco, sei quase nada, né? Mas esses também, a expectativa é que eles assumam o BO. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu tenho apuração sobre 3 figuras, né, para além do Coronel Cid, que estão presas, 2 expectativas de assessores próximos ao ex-presidente da República e um que é apontado ali pelos aliados do Bolsonaro como o cara para levar uma eventual responsabilização por toda essa trama das fraudes na vacinação. Vou começar aqui pelo Max Guilherme e pelo Sérgio Cordeiro. São 2 assessores super próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram presos também no começo do mês, né, junto com o Mauro Cid, e pelo que eu apurei, eles estão esperando que o Ministério Público Federal lhes ofereça um acordo de não persecução penal. O que é isso? É uma delação premiada? Não. Seria uma forma ali deles admitirem que cometeram uma ilegalidade, cometeram um crime, fraudaram um cartão de vacinação e, em troca disso, o Ministério Público Federal entenderia que isso é suficiente para reprimir o crime confessado. Essa é uma modalidade nova que tem no direito penal brasileiro, foi instituída justamente no governo Bolsonaro, né, por uma iniciativa ali daquele pacote anticrime que tem sido usada em crimes como esse, de menor potencial ofensivo. No que as defesas, tanto do Max Guilherme como do Sérgio Cordeiro, no que elas se apoiam para acreditar que o Ministério Público Federal vai lhes oferecer esse acordo de não persecução penal? Pelo fato de a Procuradoria-Geral da República não ter pedido a prisão deles. Isso consta, inclusive, nos pedidos que as defesas fizeram ao Supremo Tribunal Federal para que essas pessoas fossem libertadas. Pedidos esses que não foram analisados ainda pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem são essas pessoas? O Max Guilherme, ex-sargento do BOPE, candidato nas eleições de 2022, figura super próxima ao Bolsonaro, trabalha com ele há décadas. Sérgio Cordeiro, segurança, trabalha na segurança da presidência da República, é coronel do Exército, está preso ali num ambiente próximo ao que o Mauro Cid está preso também. Eu falei com um advogado do Sérgio Cordeiro, o Eduardo Kuntz, e ele disse que esse acordo de não persecução penal, ele é uma previsão legal, né? Ele espera que o Ministério Público Federal ofereça de fato esse acordo e que, caso seja oferecido, aí ele vai sentar com o Sérgio Cordeiro e vai analisar se vale a pena para ele, Cordeiro, e eventualmente para o Max Guilherme assinarem esse acordo, que significaria eles admitirem que fraudaram os cartões de vacinação e encerrar o caso por aí, Dani. Tem uma tentativa muito clara de, por meio, digamos, do sacrifício, entre aspas, de quem está absolutamente implicado com provas, né, muito difíceis de serem minimamente refutadas, que é o caso do Cid e desses outros assessores, fazer uns cordões sanitários, circunscrever a crise a isso. E não explicar como é que apareceram certificados falsos de outras pessoas próximas a esse grupo, como é o caso de Jair Messias Bolsonaro. Será que cola? Vamos conversar agora sim com o Yuri e com a Renata Agostini para a gente tentar aqui mapear, né? É uma estratégia, gente, que pode testar ali os limites, né, do volume de dados levantados pela Polícia Federal. Eu começo com a Renata. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Assim, interessante esse caminho, né, possível de Mauro Cid levar até a Polícia Federal. Primeiro porque se ele seguir essa linha, muitas lacunas vão ficar evidentes. Isso baseado no que nós já sabemos que a PF tem. Vamos lá, por partes. A primeira Mauro Cid dizer que ele, sim, acionou toda essa estrutura lá em Duque de Caxias. Portanto, ele acionou o secretário de governo, João Brecha, para inserir os dados falsos para ele e sua família, mas ele desconhece, não sabe como é possível que os outros registros no nome de Jair Bolsonaro, sua filha e de outros assessores do então presidente apareceram lá.
Se ele que conseguiu operacionalizar junto com a Ailton esse esquema, por que esses outros nomes teriam aparecido? Então, essa é uma lacuna importante, visto que nós já sabemos, porque ontem tivemos acesso, Caio Junqueira nos trouxe os detalhes do depoimento de Jair Bolsonaro, e sabemos que Jair Bolsonaro disse que não faz ideia, não faz a mínima ideia, em determinado momento ele usa essa expressão de como que esses registros ou por que eles apareceram. Então, uma lacuna importantíssima vai surgir. E aí, a Dani falou agora, isso vai testar o elemento, o acervo probatório que a PF já tem. Também pressiona outros depoentes. A gente ainda não sabe, por exemplo, o que o secretário de governo João Brecha vai dizer. Ele é um depoente muito importante. Nós já sabemos que a enfermeira, né, cuja senha foi usada para deletar os registros em nome de Jair Bolsonaro, já foi ouvida. Quais são os detalhes? Para onde que aponta o secretário de governo? Esse é outro elemento importante. Agora, essa não é a única lacuna, me parece que vai ficar evidente. O segundo aspecto Dani rememorou para vocês, o certificado de vacinação é emitido de um IP do Palácio do Planalto por 2 vezes, mas a terceira vez que esse certificado é emitido é do próprio celular de Mauro Cid. Ainda que ele diga, veja só, não, meu papel era emitir certificados. Ele vai ter que explicar por que ele decidiu emitir tantos certificados em dias, né, subsequentes, ali naqueles últimos dias de mandato. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Jair Bolsonaro, de novo cruzando com o que soubemos ontem, já disse que ele não emitiu certificado e que ele desconhece o que tinha naquele certificado. Então, a hipótese que se coloca Mauro Cid falou, não providenciei nenhum registro, portanto, não sabia o que tinha lá. Fui lá e por 3 vezes emiti certificado em nome do meu chefe, vi que tinha vacina, sei, como todo o Brasil, que ele dizia que não se vacinou. Né, que eles vão tentar passar, vou te apartar para poder ficar claro para quem está em casa, é de que ele, na verdade, foi fazer uma checagem do status. Porque, vão dizer, tinha notícias na época de que tinha um atestado falso do Bolsonaro. Mas é o que a Renata está mostrando. Ele usa o próprio celular para pegar o... É como eu aqui, que tem o Connect SUS aqui no celular. Você usa o aplicativo para poder mostrar onde você estiver. Aqui, o meu, no caso, é o iSaúde São Paulo. Você entra aqui no aplicativo... E pronto, se eu preciso ingressar em algum lugar onde eu preciso comprovar, a pessoa vai ver que todas as minhas doses de vacina estão aqui, inclusive a bivalente tomada ontem, que o bracinho está dolorido, porém, anticorpos, bombando. Chocovid, não, mas é porque a contradição está na peça seguinte, Dani. Isso eu acho que ficou claro. Ele vai dizer que é o seguinte, fazia parte do meu trabalho, por exemplo, manusear esse tipo de registro. E essa parte, ela bate com o que Bolsonaro disse. Bolsonaro disse que nunca entrou no Connect SUS, quem fazia isso era o Mauro Cid. Perfeito. O que ele vai ter que explicar, que era onde eu ia chegar, por que ele, durante 3 vezes, viu que tinha vacina, porque é impossível. Ele acessou o documento, não viu que tinha vacina. Todo mundo sabia que Bolsonaro dizia que não se vacinava. E ele não falou para o chefe dele, porque Bolsonaro disse que não soube, só soube muito lá na frente. Então, a gente tem algumas peças que fogem à lógica. E tem um outro braço que você conhece muito bem, que já tinha, em tese, uma apuração na CGU, né? A apuração é no mesmo dia, no dia 30, dia, né? Mas ele a informação chega antes para o Wagner Rosário, certo? Na primeiro acesso, no dia 22, me parece que ainda não. Mas é tudo nos outros dias, subsequentes. Mas, de qualquer forma, não faz nenhum sentido. O ajudante de ordens, alguém que tinha uma intimidade, proximidade tão grande com o Bolsonaro, resolver fazer essa emissão desse certificado. E mais, Jair Bolsonaro, no depoimento dele, e ele já disse isso várias vezes, disse que nunca precisou de certificado de vacinação. Então, por que ele decidiu tomar essa iniciativa? Veja, gente... Quando a gente várias vezes colocou aqui que, do ponto de vista de Mauro Cid, as provas eram muito fartas, é porque é muito difícil costurar uma justificativa lógica que não implique nesses atos todos. Negar, de novo, você pode negar tudo que você quiser, mas a questão ele, então, foi lá e pediu um certificado, arrumou um esquema para emitir um certificado para ele. Ato contínuo, no mesmo espaço de tempo, aparecem registros para o chefe dele e outras pessoas próximas. Ele emite o certificado no nome do chefe, logo depois, inclusive, dos certificados serem apagados. E ele não sabe, ninguém viu, nem ele, nem o chefe dele, assim, alguém tem que saber. Por isso que eu já, devolvendo para vocês, chamo
chamo a atenção desses outros depoentes. O depoimento de Mauro Cid é importantíssimo, mas ele não é o único de pessoas que estão absolutamente na mira das investigações e encalacradas, como gosta de falar Leandro Rezende. Ô, Pita, de novo, né? Essa coisa de matar no peito vai deixar buracos, né? Que podem até deixar dúvida, né? Uma dúvida razoável para os bolsonaristas mais engajados, mas para o judiciário difícil, né? Sem dúvida, até porque não dá para dissociar os vários momentos em que as coisas acontecem, Dani. Boa tarde para você, para a Renata, para o Leandro e para quem está com a gente aqui no CNN 360. E o ponto é esse, pode-se negar essa estratégia de tentar matar no peito uma ou outra atitude, ela poderia até fazer sentido se fossem atos isolados. Mas como, pegando do ponto que a Renata Agostini deixou, tem todo um encadeamento de vários momentos em que se utiliza esse recurso de emitir certificados de vacinação de pessoas que publicamente não queriam tomar a vacina. Então, por que essas pessoas estavam com um certificado de vacinação que atestava que elas falsamente teriam tomado a vacina, a começar pelo ex-presidente da República. E o fato de ser o ex-presidente da República joga ainda mais gravidade para essa situação, porque aí não é nem só a Mauro Cid que acessa esse certificado de vacinação, que passa, né, a ser alvo de uma investigação interna na Controladoria Geral da União, na 1ª hora ali, final do mandato, literalmente o último dia útil do mandato de Jair Bolsonaro na presidência da República, e o seu assessor especial depois, em março de 2023, também acessa um certificado em que consta aquela dose da vacina da Janssen que teria sido aplicada em São Paulo em 2021, não mais aquelas de Duque de Caxias. Ou seja, tem todo um encadeamento fático que é levado em conta na hora de se fazer uma investigação e na hora de se fazer uma eventual denúncia contra as pessoas que estão sendo investigadas. Por isso que as justificativas, as estratégias de defesa são válidas e é claro que ele tem que se defender dentro do possível, talvez aí conter os danos diante de uma das investigações mais rápidas e bem construídas, porque tem de fato muitos elementos a partir desses certificados eletrônicos, do acesso ao Sistema Único de Saúde por parte de servidores do sistema de saúde e, de novo, por parte até do acesso utilizando o computador do Palácio do Planalto. Lê, quer fazer mais um reparo aí, arremate? Não, só pegando um pouco até a carona no que a Renata apontou, né, do que a gente precisa esperar das outras pessoas que não são as mais conhecidas desse caso, notadamente o Bolsonaro e o Mauro Cid, que são essas outras, o João Brecha, secretário de Duque de Caxias, o Sérgio Cordeiro, o Max Guilherme, que eu citei aqui. Tem uma reclamação, que, pelo que eu consegui apurar, né, de que essas pessoas ainda não foram chamadas para prestar depoimento. Está nas mãos aí do delegado da Polícia Federal chamá-las para prestar depoimento. Até na sexta-feira eu trouxe a informação do Marcelo Siciliano, que também estava se colocando à disposição para falar com a Polícia Federal, esclarecer o caso. O que sinaliza para essas pessoas que estão envolvidas, né, de que a Polícia Federal ainda tem outros elementos que ainda não vieram à tona sobre essa investigação, embora a peça, né, da PF seja bem grande, bem robusta e como esse esquema todo é desmontado, mas para essas pessoas que ainda não foram chamadas para prestar depoimento, há uma sensação de que tem algo mais aí por vir, né? E é fato, porque até agora de depoimento mesmo formal, a gente teve o do Bolsonaro e vai ter do Mauro Cid amanhã. Dani. Gente, Dani, fala. Tem uma perninha aqui ainda naquela parte de se Cid seguir nessa linha, perguntas que ficam em aberto. Existe uma outra peça da investigação que é quando o certificado no dia 27 que você citou de Jair Bolsonaro é emitido, 10 minutos depois, segundo a Polícia Federal, é emitido o certificado da Laura, da filha de Bolsonaro. E logo depois os dados são apagados. Outra coisa que a PF cita, o certificado da Laura é emitido em inglês e um dia depois da emissão do certificado, Laura viaja para os Estados Unidos. Portanto, se Mauro Cid vai dizer, eu até emiti o certificado, mas eu não sei nada além disso, 10 minutos depois também emitiram o da Laura e apagaram os dados. É muita coincidência de atos que as pessoas não sabem quem fez, onde e como, né?
E coincidência demais, né? Como é que diz o ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Coincidência demais também. Fala, Leandro. Não, era isso, né? Esmola demais, o santo desconfia. E a gente pode adaptar a coincidência demais, Pois no caso, é. sei lá. Não sei se é o Coincidência santo. demais, a polícia desconfia, né?